Boa noite, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma noite para glorificar o Senhor. E como eu havia dito pela manhã, nós vamos pensar hoje numa seguinte frase que eu meditei nessa semana: o nosso Deus, Ele não conhece derrotas. O nosso Deus é um Deus de vitória. Eu quero tomar como base o texto que está no Salmos 24. Salmos da Palavra de Deus está no Salmos 24. Eu vendo Hamilton, acho que ontem, pedindo oração por aquele senhor lá da Palmeirinha, né, que está com câncer, e ele lia ali o Salmo 24, e aquilo me deu uma inspiração para conversar com os irmãos sobre esse Deus que é dono de todas as coisas, que pode todas as coisas, né? Então eu vou usar esses salmos, que era a leitura daquele senhor, e também utilizar alguns homens que ele permitiu que fossem, digamos assim, que passassem por uma terapia. Nós chamamos a terapia de Deus. Apresentar alguns homens que, para a vida desses homens, parecia realmente derrota, mas o nosso Deus não conhece derrota. Salmos 24, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os montes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou a quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O texto é realmente bonito e não é sobre esse texto que nós vamos falar, mas como nós vamos falar de um Deus que não conhece derrotas, então eu pensei em ler esses salmos para que tenhamos em mente esse Deus, esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Eu gostaria de lhe convidar para uma oração, para que nesta noite o Senhor nos ensinasse mais um pouquinho da sua palavra, apresentando aqui um povo especial, homens especiais, pessoas especiais, para que pudéssemos, ou para que possamos aprender com essas pessoas e, se tivermos oportunidade, colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos permite aprender. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo, Deus Poderoso, nós te adoramos, nós te bendizemos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Queremos te agradecer, meu Deus, pelo teu cuidado, porque tudo conforme a tua vontade é bom. O Senhor é bom em todo tempo, nos faz bem louvar ao Senhor. E por isso, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, continua guardando as nossas mentes, o nosso coração, conforme a tua palavra também nos orienta, para que de tudo que possamos guardar, que guardemos o nosso coração, porque é dele que procede, ó Deus, os desígnios do Senhor. Então, muito obrigado por essa noite, nos abençoa, nos ajuda, nesse curto espaço de tempo, a estarmos aprendendo com a tua palavra. Nós oramos assim,
no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, queridos, se o nosso Deus não conhece derrota, por que algumas situações nos parece derrota? Se o nosso Deus não conhece derrota, por que a morte é tão temida? Por que às vezes o nosso Deus é questionado quando alguém morre? Quando acontece alguma tragédia? Por que algumas pessoas tendem, em momento de dor, de perda, ficarem com raiva de Deus? Porque algumas pessoas até entram em tratamento porque têm raiva de Deus. Porque algumas pessoas até entram em determinados grupos religiosos, como o G12, por exemplo, porque lá existe um espaço para se aprender a perdoar Deus. São palavras, são perguntas que nós deveríamos fazer. Quando esse salmista, de uma maneira tão especial, vai dizendo que quem subirá ao monte do Senhor e a quem poderá permanecer no seu santo lugar? São perguntas que só nos serão ou só nos são reveladas por meio da oração. Então, se algumas situações complicadas, a ponto que nós chegamos próximos a desistir, é sobre algumas dessas situações que eu quero compartilhar com você nesta palavra. Eu quero trazer para o meu coração e para o seu coração essa palavra com toda clareza. Deus não conhece derrota. Deus, ele não conhece esse. Às vezes a gente vê aí, por exemplo, no coronavírus, né? Irmãos que estão morrendo, irmãos na fé, pessoas que estão perdendo suas vidas. E a reportagem, às vezes, daquela notícia, eu não concordo muito, porque perdeu a luta contra o Covid-19. Talvez não. Talvez ganhou, porque se estiver com a vida em dias, conforme a Bíblia, se estiver com Jesus no coração, ganhou uma batalha maravilhosa, porque ganhou a oportunidade de morar no céu. A Bíblia diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O apóstolo Paulo, quando estava assim numa situação bem delicada, ele dizia, né, melhor é ir morar contigo, definitivamente. Mas, como estamos aqui para servir ao Senhor e como servo, se o Senhor quer que fiquemos, fiquemos então. Então eu quero apresentar alguns homens, algumas situações que para eles, assim como para nós, se tivermos a oportunidade, parecia ser momento de derrota. Momento de que Deus não estava agindo. Quando, na verdade, era um momento de vitória. Quando, na verdade, era um momento de bênção. Então, sobre essa situação, nós queremos apresentar esses homens como sendo exemplos de servos de Deus que receberam novas forças. Quando estavam lá, uma situação complicadíssima, eles foram revigorados. E eu quero apresentar a vocês. O primeiro homem, a primeira pessoa que eu quero apresentar a vocês é Elias. Então, a palavra de Deus vai apresentar Elias numa situação complicadíssima. Não é? Elias, ele queria morrer. Chega um momento ali que ele está fugindo. E ele está numa situação tão complicada que ele deseja morrer. E chega um momento que ele dorme e o anjo acorda e diz, come, você vai comer. E Elias ali come ali uma comida e a Bíblia diz que ele chega a dormir novamente.
E o anjo volta a acordá-lo e dizer: come, porque a tua trajetória será longa. E o que me chama a atenção é que aquele segundo momento de Elias, aquela comida que ele faz naquele momento, lhe dá força para caminhar 40 dias e 40 noites. Você sabe o que é o camarada caminhar, fazer uma caminhada de 40 dias e 40 noites, revigorado, fortalecido por uma comida? Que comida foi essa? Que comida foi essa servida a Elias? Ele recebeu um renovo de Deus. E aqui eu tiro uma conclusão. Aquilo que para Elias parecia perdido, né? Ele estava fugindo. Ele estava escondido, ele estava com medo. Jezabel estava à sua procura. O próprio Satanás o encheu de medo. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia um momento de derrota, Deus age, renova as forças de Elias e ele volta uma caminhada fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, voltando 40 dias e 40 noites caminhando pela força daquela comida. Então, por que isso aconteceu? Porque a vitória ou a derrota de Elias seria a derrota de Deus. Depois de tudo aquilo que ele havia feito, depois de tudo aquilo que Deus havia feito por intermédio dele, o nosso Deus não conhece derrota. Elias sim conheceu a derrota. Deus não. Elias se sentiu derrotado e ele volta, conforme Deus manda, vai empossando os seus súditos, vai fazendo aquilo que Deus manda e depois ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, mesmo Deus tendo agido tremendamente através da sua vida durante o seu ministério. Mas ele se acovarda diante de uma situação e Deus, por não conhecer derrota, manda ele voltar e refazer sua trajetória. Então isso me chama a atenção. Esse é o Deus dono de toda a terra. Do Senhor é a terra, é a plenitude, tudo que nela existe e aqueles que nela habitam. Nosso Deus não conhece a vitória. Em outro momento, no momento bem anterior a esse, em Êxodo, no capítulo 6, versículos 5 e 6, nós vemos o povo de Israel aflito, angustiado. Nós vemos ali o povo de Israel desesperado, massacrado por um rei tirano, um rei que não sabia, não conhecia ou não respeitava Deus. Porque é o que o texto vai dizer, né? Apareceu um rei que não conhecia José e esse rei colocou cativo o povo de Deus. Pasmem. Aquele rei que se levanta, que diz que não conheceu José, ou que não conhecia a história de José, faziam apenas 20 anos que havia acontecido a história de José no Egito, onde o povo foi buscado, foi tratado, permaneceu ali no bem bom, né? Foi recebido pelo Senhor de José. Mas logo em seguida a Bíblia vai dizer que apareceu um rei que não conhecia José, colocou cativeiro aquele povo e o povo massacrado, né? Desesperado, agoniado aqui nesse contexto de Êxodo. Deus levanta Moisés para livrar esse povo. Nesses versículos 5 e 6 do capítulo 6, então Deus levanta Moisés ali e os livra. Deus é levantado para livrar aquele povo, para lhe dar um bom ânimo. Deus é levantado para ser Senhor da vida daquele povo. É o que diz aí em Êxodo, se você quiser abrir a Bíblia comigo, Êxodo 6. Olha o que a palavra de Deus nos coloca no coração, um desejo
Tão bacana quando estamos lendo essa palavra. Êxodo 6, os versículos 5 e 6. Deus promete livrar os israelitas. O tema diz assim, ó: ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Deus tinha uma aliança com eles. Por isso dize aos israelitas: eu sou o Senhor, eu vos tirei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e com grande feito de juízo. É Deus que está prometendo. Para o povo, estava uma grande aflição, um momento difícil. O povo estava gemendo, o povo estava desesperado, o povo não sabia mais o que fazer. Mas o nosso Deus, ele não conhece derrota. E a derrota daquele povo, o desespero daquele povo, a fraqueza, o fracasso daquele povo seria o fracasso de Deus. Deus não conhece derrotas. Livrou o povo, diz assim o Senhor. Ouviu o gemido. E o versículo 6, por isso diz os israelitas: eu sou o Senhor, eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido, com grandes feitos de juízo. Além de tirar o povo, além de livrar o povo, Deus ainda ia dar um show. Porque o nosso Deus não conhece vitória. O nosso Deus não conhece derrota, aliás. Além de tirar o povo, além de ter ouvido o clamor, Deus ainda ia dar um show, como nós conhecemos a história. Nós vemos outro personagem na Bíblia aqui, chamado Josué, em Josué 7, 10, que também me chama a atenção. O que é que acontece com Josué? Ele está prostrado pela derrota. Aqui no capítulo 7, ele está prostrado, ele está neutralizado. Deus simplesmente diz uma palavra: levanta-te. Por que está com o rosto em terra? Por que está clamando? Por que está desesperado? E aí Deus vai esclarecer aqui para Josué que dentro do povo, dentro do grupo ali, haviam pessoas que não estavam fazendo a vontade de Deus. O que parecia uma derrota para Josué, o que parecia um problema para Josué, era na verdade uma vitória. Deus ia eliminar os que não estavam fazendo sua vontade. Deus ia simplesmente eliminar aqueles que não estavam se conduzindo conforme era para se conduzir. Deus vai orientar Josué: eu quero santidade no meio do meu povo. É a orientação que o Senhor vai dar a Josué. Eles estão fazendo errado, estão escondendo algumas coisas que não é para esconder, etc e tal. Você vai voltar, vai dar uma geral no meio do povo. Levanta a cabeça. Por que você está prostrado? Então aquilo que parecia derrota para Josué era na verdade uma vitória, porque a derrota para Josué era também uma derrota para Deus, pois ele era o seu representante. Foi Deus que o chamou. Levanta-te, não te mandei eu? Creia somente. E aí chegou esse momento que Josué perdeu a batalha, ficou desesperado, e Deus disse: é porque tem imundo no meio. Tem pessoas que eu disse que não era para trazer nada de lá e trouxeram e tal. Então tem pessoas no meio que estão agindo erradamente. Então quando às vezes a igreja passa por algumas situações complicadas, é porque Deus quer dar uma sacudida no seu povo. Não é uma derrota, pelo contrário, é uma vitória. Deus vai forçar o seu povo a buscar a santidade. Essa quarentena, para mim, queridos, não tem nada de Deus castigando ninguém, não tem nada de Deus pesando a mão sobre ninguém, não. Isso é uma oportunidade para a igreja do Senhor viver conforme o Senhor manda viver, orando, vigiando, observando as coisas boas da vida, ao invés de correr desesperadamente atrás de coisas que não edificam. Aí sim eu acredito
que é para nós aproveitarmos. Não é nada de castigo, não é Deus castigando quem está errado, não, isso aí é juízo. Isso aí é juízo de Deus. Não é para a gente fazer esse tipo de analogia, não. De jeito nenhum. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então Josué estava prostrado diante da derrota ali, quando Deus, na verdade, queria e exigiu do povo santidade. Porque o nosso Deus não conhece derrota. Nosso Deus não conhece derrota. E a derrota, na verdade, ali não era Josué simplesmente porque ele havia perdido a batalha. Não. A derrota é porque havia intrusos, havia pessoas infiltradas no meio daquele povo, se dizendo o povo de Deus e não fazendo o que o líder estava orientando a fazer. Então a gente vê Josué aí, em Josué 7, de maneira precisa, versículo 10, Deus dizendo: levanta-te, o problema não é contigo. É isso que eu quero aplicar para a sua vida nessa noite. Você pode estar passando uma situação complicada e o problema não é contigo. É Deus que vai purificar a tua casa. É Deus que quer purificar a tua casa. Deus quer trazer santidade à tua casa. Que maravilha, não é? Deus quer trazer intimidade para o seu coração. Que bênção. Outra pessoa que a gente vê na palavra de Deus está em Juízes, no capítulo 16. Sansão. Um grande homem de Deus. Mas no momento aqui desse versículo, capítulo 16, versículo 22, ele está cego, preso, e faz uma única oração: Deus, ouve a minha oração. E naquele momento ali, o contexto aqui e o que se segue é que a derrota de Sansão aqui seria uma derrota de Deus, porque os inimigos de Sansão são os inimigos de Deus. Sansão, ele veio com um propósito, ele veio com um objetivo. Deus, quando permitiu no seu nascimento, ele disse para sua mãe: não passará navalha sobre sua cabeça, pois ele me será nazireu. Nazireu significa separado para um propósito. Então Sansão, ele veio dentro de um propósito: destruir os filisteus. Então nessa hora que ele faz essa oração, ele clama ao Senhor, e a presença do Senhor com ele novamente. O seu cabelo cresce ali para que ele, cego, sinta o seu cabelo crescendo. E aquilo, de maneira real, é como se fosse a presença de Deus, como se fosse não, era a presença de Deus na vida dele. E ali ele diz: Senhor, pronto, vou concluir, vou ser abençoado com aquilo que o Senhor me mandou fazer, com aquilo que o Senhor me trouxe ao mundo para fazer. A morte para nós, eu vejo muitos tolos aí escrevendo sobre Sansão e colocando como suicídio, foi nada. Ele teve a oportunidade na morte de concluir aquilo que Deus havia traçado para ele. É por isso que a Bíblia diz: que Sansão matou na sua morte mais do que matou em toda a sua vida. Ou seja, ele veio para um propósito: destruir ali os inimigos de Deus, os filisteus, que gritavam: o nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. Eles gritavam, eles se ajuntaram ali naquele sinédrio para clamar isso, para gritarem isso: o Senhor, nosso Deus, entregou Sansão, nosso inimigo, nas nossas mãos. Só que Sansão era um homem de Deus, era um juiz, veio para um propósito, e a derrota dele seria a derrota de Deus. Mas o nosso Deus não conhece derrota. Então morreram todos, inclusive Sansão, mas cumprindo um propósito de Deus. Então isso é maravilhoso. Nosso Deus não conhece derrota. O nosso penúltimo homem é Paulo. Tem um momento que Paulo, em Atos 23, versículo 11, ele está desencorajado. Ele está triste. Ele está meio que, caramba, muita coisa, muita dificuldade. O Senhor o encoraja. E sabe como é que o Senhor encoraja? Paulo, levante a cabeça, porque assim como você me foi testemunha fiel em Jerusalém, o será também em Roma. Deus não encorajou Paulo tirando ele da atividade, pelo contrário. Não terminou ainda. Paulo, assim como você me
testemunhou sobre mim com tanta eficácia aqui em Jerusalém, o farás também em Roma. E aí Deus encoraja Paulo. Ora, Paulo pensava que ia morrer ali, pensava que era fim de carreira. Deus disse, não, você vai para Roma ainda tem batalha por lá. E aí ele se encoraja, porque se Deus disse, diante de Deus, quem será o homem para fazer diferente? E aí Paulo encoraja-se para continuar vencendo. O nosso último homem, eu poderia aqui ficar tempão com vocês apresentando homens que passaram por situações que eu tenho como terapia de Deus. Os nossos problemas, nossas dificuldades, eu tenho como terapia de Deus. Esse Covid-19 que me deu uma fisgada boa, eu tenho como terapia de Deus. João, ele estava exilado. E é no exílio, é no asilo ali, no lugar para morrer, colocado lá para morrer, que ele recebe a revelação do Senhor Jesus. É naquele pior momento da vida de João, na ilha de Patmos, que ele conversa diretamente com eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele esteve diante do próprio Jesus Cristo. Que coisa boa, que revelação maravilhosa. Eu sou o alfa, o ômega. Então, eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno. Então, nosso Deus, queridos, não conhece derrota. Naquele momento que para João ia ser morte, estava tudo perdido, Jesus veio ali para mostrar como estava a igreja, qual era o problema das igrejas, né, das 7 igrejas da Ásia, como elas estavam, o que elas precisavam fazer. Tudo veio por meio de João, por meio de uma revelação. Jesus dizendo, eis que eu passei, eis que eu passeio, eis que eu estive, eis que eu estou diante de vocês, tenho contra vocês isso, tenho contra vocês aquilo. E ali a gente vê nas cartas, nas transferências das cartas, entrega a uma pessoa que estava para morrer, no pior momento da sua vida, exilado. Então o nosso Deus, ele não conhece derrota. O nosso Deus é um Deus de vitória. O seu Deus é um Deus de vitória. Diga no seu coração, o meu Deus é um Deus de vitória. Meu Deus não conhece derrota. Essa vitória espiritual, irmãos, que eu falo, não é uma vitória que o povo anda falando que não fosse vitória de time de futebol, não. É vitória quando você está no pior momento da sua vida e você entende que não está só, e você entende que não terminou, e você entende que começou agora. Quando Deus renova tuas forças, como esses homens aqui passaram pela terapia de Deus, como o povo de Israel passou pela terapia de Deus, como Elias passou por essa terapia de Deus, Josué passou por essa terapia de Deus, Sansão passou por essa terapia de Deus, Paulo passou por essa terapia de Deus, João passou por essa terapia de Deus. Você está disposto a ser abençoado com a terapia de Deus? Se Deus permitir na sua vida, se prepare, ore a Deus para estar pronto, para estar preparado. Porque o nosso Deus, ele não conhece derrota. É esse Deus que eu quero continuar te apresentando. É esse Deus que faz parte da minha vida. É esse Deus que controla a Igreja Batista da Convenção em Timbaúbas. É esse Deus que controla a Igreja Batista da Convenção Ágape. É esse Deus que controla a Igreja Batista Esperança ali na vila que antigamente o pessoal chamava da Raposa, né, da Baixa da Raposa. Nós agora denominamos Esperança. É esse Deus que controla, que age, que vai agir sempre na Igreja Batista ali em Brejo Seco. É esse Deus que controla as nossas vidas. Esse Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Senhor das nossas vidas. Bendito seja esse Deus nas nossas vidas. Um Deus que não conhece derrotas.